Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celso Deretti aqui. Olha, hoje a população do planeta, ela já se aproxima dos 8 bilhões de seres humanos, se já não ultrapassou. E cada pessoa, não há pessoa na face da Terra que não busque a felicidade. Não existe pessoa que não almeje, que não lute para ser feliz. A questão é onde encontrar a felicidade, onde mora a felicidade. E nós encontramos esta resposta na palavra de Deus. Vamos tomar, por exemplo, o Salmo 1 do Saltério. O Salmo 1 diz assim: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. E diz aqui, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Aqui está, irmão, nós temos uma escolha, o caminho do serviço do Senhor, do temor a Deus que leva à felicidade, e o caminho que leva à destruição, o caminho do pecado, do vício, o caminho dos ímpios. E aqui diz, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os dos ímpios levam à perdição. Por exemplo, a ovelha, quando ela se afasta do pastor, ela caminha para a morte. Então, ela toma essa decisão de se afastar do bom pastor, porque o pastor vela pela vida da ovelha, defende a ovelha. Então, vamos tomar, por exemplo, hoje a figura de Judas. Hoje nós temos, o Evangelho fala sobre a traição de Judas. E veja, a traição de Judas, ela foi acontecendo pouco a pouco, ela foi se desenvolvendo, ela foi criando raízes, ela foi sendo gerada dia após dia. Diz aqui, por exemplo, o livro, a narração da Paixão de Cristo, segundo Ana Catarina Emmerich, diz assim: Judas não esperava que a traição tivesse as consequências que se lhe seguiram. Exatamente isso, a pessoa que trilha o caminho dos pecadores, ela acha que vai encontrar felicidade. O caminho da pornografia, o caminho do adultério, do roubo, da mentira, da devassidão, das orgias, da bebedeira, das drogas, o caminho das falsas doutrinas, o caminho da trapaça. Veja, a pessoa, ela não acha que, ela acha que vai encontrar felicidade, ela está seduzida, ela está ludibriada pela voz da serpente. E aqui Judas não esperava que a traição tivesse as consequências que se lhe seguiram. Então também nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós trilhamos o caminho dos pecadores, existem consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui diz que queria ganhar a recompensa prometida e mostrar-se agradável aos fariseus, entregando-lhes Jesus, mas não pensara no resultado, na condenação e crucifixão do Mestre. Veja, olha só que terrível, que coisa terrível. Eu pergunto, as pessoas que estão no caminho de um pecado, estão obstinadas, endureceram o coração, elas pensam nas consequências. O que vai acontecer, por exemplo, no dia da morte de uma pessoa que morre em pecado mortal? Olha só, cuidado, meus irmãos. Aqui era só o dinheiro que lhe preocupava o espírito, e já havia muito tempo travara relações com alguns fariseus e saduceus astutos que com lisonjas o incitavam à traição. E aqui está, o amor ao dinheiro é a causa de todas as desgraças hoje no mundo. As pessoas, por causa do dinheiro, vendem a alma ao diabo. Vendem a alma ao diabo. Elas fazem qualquer coisa por causa do amor ao dinheiro. Não o dinheiro é uma bênção, volto a repetir, o dinheiro é uma bênção. Agora, o amor ao dinheiro é triste, aí pode levar a pessoa à desgraça, como aconteceu com Judas. Aqui, Jesus, ele estava aborrecido da vida fatigante, errante, perseguida, que levavam os apóstolos. Nos últimos meses, furtara continuamente as esmolas de que era depositário, e a cobiça
irritada pela liberalidade de Madalena quando derramou perfume sobre Jesus, impeliu finalmente ao crime. Tinha sempre esperado, presta atenção nisso aqui, tinha sempre esperado um reino temporal de Jesus e uma posição brilhante e lucrativa nesse reino. Como, porém, não o visse aparecer, procurava amontoar fortuna. Via crescerem as fadigas e perseguições e pretendia manter boas relações com os poderosos inimigos de Jesus antes de chegar ao fim, pois via que Jesus não se tornaria rei, enquanto que a dignidade do sumo sacerdote e a importância dos seus confidentes lhe produziam viva impressão no espírito. Então aqui está, as pompas deste mundo seduziram Judas e ele abandonou o caminho reto, ele abandonou o caminho dos justos. Aqui é por isso que, olha, cuidado, olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 28, versículo 14, feliz daquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça, Então, Judas, ele caiu na desgraça, ele se perdeu, ele é chamado, Jesus o chamou filho da perdição. Isso pode acontecer comigo, com você, se eu não vigiar, se eu não guardar, se eu não me manter no caminho do temor de Deus, eu vou enveredar por um caminho que vai me levar a uma desgraça eterna, a perdição da minha alma. Por isso que a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 4, diz assim, Efésios 4 é um desafio para todos nós, viu, meus irmãos? Porque também, eu volto a repetir, também nós podemos cair na mesma tentação de Judas, abandonar o Senhor, abandonar o caminho da santidade e nós resultar na ruína eterna da nossa alma. Por isso que Efésios capítulo 4 diz assim, portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Veja, essas ideias frívolas tomaram a cabeça de Judas. Tem o entendimento obscurecido, quer dizer, não tem o entendimento do que é verdadeiramente a felicidade, do que é realmente a eternidade. Não tem entendimento do que realmente para que o homem foi criado, como eu falei ontem aqui, o homem foi criado para servir, para amar, para adorar a Deus, para conhecer a Deus e assim salvar a sua alma. Mas a maioria dos homens não tem esse entendimento, ele tem um entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Aqui, cuidado! Há quanto tempo você não se confessa? Quanto tempo você não vai à Santa Eucaristia? Você não lê a palavra? Você não participa de um retiro? Você não lê um livro espiritual? Você está afastado da vida de Deus? E pode ter certeza que se isso está acontecendo, se você morrer afastado da vida de Deus, se eu morrer afastado da vida de Deus, eu vou ser afastado do Deus da vida por toda a eternidade, meus irmãos. Eu vou ser condenado ao fogo do inferno. É o que está escrito aqui no Catecismo da Igreja, no parágrafo 10:21. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina. Foi o que aconteceu com Judas, ele acolheu ou recusou, ele recusou a graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste, mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. Aqui diz, cada homem recebe em sua alma imortal, preste atenção aqui, cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, que é o purgatório, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Meu Deus do céu,
Olha só, sua ignorância é o endurecimento do seu coração. Você endureceu o coração, meu irmão, a ponto de você odiar a Deus, suspeitar de Deus, duvidar da palavra de Deus, e aí você se mantém afastado da vida de Deus, vivendo unicamente para satisfazer os apetites da carne, vivendo unicamente por amor ao dinheiro, amor às coisas deste mundo. Irmão, cuidado, isso resulta na perda eterna da nossa alma. Então, cuidado, você que está afastado do confessionário, que o demônio ele coloca ali o espírito de rebelião, de ódio a Deus, o espírito de suspeita contra Deus, dizendo que Deus é o nosso inimigo, Deus ele não merece a nossa confiança, Deus quer nos privar das coisas boas. Então, por isso que aqui indolentes entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. O que a maioria das pessoas vivem hoje é pornografia dia e noite, é bebedeira dia e noite, é farra, é comilança, é só gozo, é só entretenimento, é só vício, é só droga, é perversão de toda espécie, é roubalheira, é trapaça. Então, veja, isso que é a prática apaixonada de toda espécie de impureza. E claro, meus irmãos, que isso no dia da morte estará no nosso livro da vida. Nós seremos julgados de acordo com o que está escrito no livro da vida. Mas veja, irmão, olha só o que a palavra diz para você. Talvez você que está até com raiva de Deus, porque talvez as coisas não vão como você gostaria que fosse, mas eu pergunto, você está caminhando no caminho de Deus, no caminho do temor a Deus? Você tem buscado a Deus, aquilo que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo? Então veja, mas como é que nós, como dizia a dona Aunélia, né, aqui de Itajaí, as pessoas querem a graça de Deus, mas não querem viver na graça, querem o bônus de uma vida próspera, feliz, abençoada, mas não querem o ônus de morrer para o pecado para que essa graça aconteça, não é? Então, Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim do Evangelho vai ganhá-la. Se o grão de trigo não morre, permanece só um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Então não acuse a Deus, meus irmãos, não acuse a Deus pelas consequências dos pecados que você comete, que eu cometo. Ali diz, por exemplo, Isaías, capítulo 54, eu vou, 59, Isaías 59, diz assim, é o próprio Deus, né? Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir, são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, são vossas faltas, são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Mas, irmãos, eis aqui, basta você procurar o confessionário e você volta à amizade com Deus, ao temor de Deus, a bênção é derramada, a graça é derramada, a saúde volta, a prosperidade volta, a alegria volta. Então, veja, porque a Bíblia diz que o temor de Deus é um paraíso de bênção. Então, o que Deus quer aqui é que a gente volte. Diz, voltai, filhos rebeldes, eu sanarei as consequências de vossas faltas. Diz Deus, voltai, filhos rebeldes, eu sanarei as consequências de vossas faltas. Mas se a gente endurece o coração igual Judas, nós vamos caminhar por uma ruína eterna, não vai ter mais remédio. Pelo amor de Deus, humilha teu coração. Se você quiser, eu vou te dar aqui um remédio muito eficaz para você. Eu vou dar uma dobradiça para você colocar aqui na tua coluna cervical, se dobrar diante de Deus, se dobrar para que você tenha a salvação, porque os homens são de dura serviço, né? Hoje os homens são orgulhosos, empertigados, emproados, não se convertem, não buscam mais o confessionário, são pessoas que endureceram o coração. Terrível isso é atentar contra a tua felicidade, é atentar contra a tua salvação. Pelo amor de Deus, olha, Jesus sendo ele de condição divina, ele não se igualou a Deus, mas ele se tornou homem, e sendo homem se humilhou ainda mais, morrendo a morte de cruz, foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor.
Então, irmão, se humilha. A Bíblia diz que quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Quanta gente orgulhosa, quanta gente soberba, meu Deus, e não enxergam que estão nas garras do diabo. Irmão, olha, quero dizer, o maior poder da terra é o poder do arrependimento. É o poder do arrependimento. Quando você se arrepende, volta para o confessionário, volta para os sacramentos, volta para a Eucaristia, veja, os milagres acontecem, a bênção de Deus acontece, o favor de Deus volta para você. Então, aqui diz, vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouviste e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Irmãos, veja, se eu estou vivendo uma vida aqui de vício, eu estou sendo enganado pelo próprio diabo, que quer a minha destruição. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Meus irmãos, olha, aqui está, eu quero dizer uma coisa para você aqui, o segredo é o temor de Deus, é o temor de Deus, é viver no contínuo temor de Deus, porque o temor de Deus nos mantém na amizade com Deus. Adão e Eva caíram em desgraça quando romperam a amizade com Deus e deram ouvidos à serpente. Então, cuidado, meus irmãos, Provérbios capítulo 8, versículo 16, fala assim, lá no Provérbios é um livro excepcional. Provérbios 8:36 diz assim, 8:32, olha só, eu vou fazer uma ligação depois com o Novo Testamento, diz assim, e agora, meus filhos, escutai-me, é o Espírito Santo dizendo para você, felizes aqueles que guardam os meus caminhos, ouvi minha instrução para serdes sábios, não a rejeiteis, porque a sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. Sede sábios, feliz o homem que me ouve e vela todos os dias à minha porta e guarda os umbrais da minha casa, pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Irmãos, meu Deus do céu, o favor do Senhor é que ergue a nossa cabeça. Deus quer te favorecer com tudo, absolutamente tudo, com uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida de bênção, mas é preciso dar ouvidos a Deus, mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo e quem me odeia ama a morte. Foi o que aconteceu com Judas, que acabou se enforcando, pelo amor de Deus, meus irmãos. E olha o que diz Provérbios 8:32, olha o que diz Romanos 8:32, o mesmo versículo, né? Romanos 8:32 diz o seguinte, é impressionante, Romanos 8:32 diz assim, mesmo 8:32 fala o seguinte, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aqui que está, meus irmãos. Em Jesus você tem todas as coisas. Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, o melhor que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Meu Deus, irmãos, olha só, que está o caminho da felicidade. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos nos encaminhando para o desfecho final da nossa vida. A morte já se avizinha, e a vontade de Deus é que nós sejamos salvos, meus irmãos. Então permanece nas veredas de Deus, no caminho de Deus, como diz aqui Provérbios 4:18, eu vou achar aqui, Provérbios 4:18, permanecer no caminho de Deus, a veredas de Deus, né? Diz assim, mas a vereda dos justos é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. O dia pleno é o dia que nós entraremos no céu, meus irmãos. Não façamos como Judas, meus irmãos. Não percamos o temor de Deus, cuidado, vigilância, oração. Busca Deus enquanto é possível encontrar, volta para o confessionário. Após a morte não há mais arrependimento,
não há mais redenção, meus irmãos. Que loucura o que está acontecendo no mundo. A maioria desses 8 bilhões de seres humanos, dos quais eu falei, a maioria está buscando felicidade, dando ouvidos ao demônio, aquele que vem senão para furtar, matar e destruir. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho da felicidade, meus irmãos, é Jesus. É Jesus, é a vida com Jesus, é viver sob o senhorio de Jesus, é abrir-se à salvação de Jesus, é permitir que o sangue de Jesus lave toda a imundície que há em nós e vivamos uma vida nova, que o Espírito Santo se torne dentro de nós uma fonte de água viva que jorre por toda a eternidade. Amanhã é Sexta-feira Santa. Amanhã, irmãos, declare, morra definitivamente para o pecado, para que no dia da Páscoa, no sábado de Aleluia, você renasça por uma vida nova e aí sim você vai ter a felicidade que você tanto almeja, que você tanto busca e que unicamente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo podem nos dar. Senhor, eu peço, derrama sobre nós agora o Teu Espírito Santo, Senhor, que a força, o Espírito Santo destrua em nós, que o fogo do Espírito Santo destrua em nós todo o laço do demônio. Eu clamo o Teu sangue, Jesus, que o Teu sangue lave completamente o nosso pecado. Eu clamo o poder da Tua cruz, que o poder da Tua cruz destrua todo o poder do demônio em nós, Senhor, e que essa Páscoa, Senhor, seja a Páscoa da nossa ressurreição, por uma vida nova, por uma vida de abundância, de paz e felicidade. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal e que realmente seja uma Páscoa feliz, para uma vida feliz e para uma eternidade feliz. Assim seja. Amém.